noite. Com o cabelo aqui. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar o tema aqui da live. Aê! Boa noite, Poli, mãe. Sejam muito bem-vindas. Me dá o feedback se o áudio e a imagem estão ok para vocês aí, chegando bem top, bem bacana. Enquanto o Insta tá chamando os meus seguidores para estar conosco aqui na live, vai aproveitando esse tempinho. O que eu trouxe pra gente, para esse nosso encontro hoje, é como treinar o nosso paladar para comer menos açúcar, menos sal e ensinar a sua língua a gostar de novos sabores. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse segunda-feira aqui. Não, mas beleza. Então, se você conhece, lembra aí das mulheres que estão aí nesse ritmo do dia a dia, seja fazendo uma dieta, ou insatisfeitas com o corpo, ou diante de uma quarentena, ou diante de ansiedade, se sentindo ansiosas, estão atacando a geladeira e a despensa e comendo. Aproveita, clica aí nesse aviãozinho e convida essa turma para também estar conosco aqui. Aí. O meu convite aqui para vocês hoje é qual? Hoje tá. É qual? Turma, queridas, minhas seguidoras, é o seguinte, diante de todo essa caminhada que eu venho tendo aqui, né, na questão de obesidade, emagrecimento, destinado especialmente para mulheres que querem emagrecer, que já fizeram várias e várias escolhas, né, tentativas, e que ou entram num efeito sanfona, ou estão frustradas por não conseguirem manter ali o peso independente, né? Hoje eu trago para vocês a resposta e juntamente o como a duas perguntas. Quando a gente primeiro pensa na questão de emagrecer, é fato que estamos ali todos envolvidos, mente, corpo, tá? Mas dentro dos nossos 5 sentidos é o paladar, que é o que mais vem primeiro na cabeça da maioria das pessoas, né? Quando buscam aí esse processo de emagrecimento. Só que junto ao paladar eu trago também para vocês estarem, que é a dica de ouro para essa programação do paladar para comer menos açúcar e menos sal, e também a técnica, né, o como ajudar dentro de todo o nosso sistema fisiológico do nosso organismo, respeitando exatamente como nós funcionamos, como ensinar a nossa língua a gostar de novos sabores. Então, muito além do paladar, também quero convidar vocês a estarem em contato com o olfato. Então aqui nós vamos estar olhando e conversando sobre esses 2 canais sensoriais que nós temos, paladar e olfato. Eles são imprescindíveis para o processo de emagrecimento e para essa reprogramação, esse treino do paladar. Tá? O que a ciência, para eu querer mudar alguma coisa, eu preciso de conhecer o que eu quero mudar, né? Para eu querer emagrecer, vocês com certeza que estão aí nesse processo, nessa busca incessante e às vezes até cansável, né, do emagrecimento, já perceberam que só a dieta
feita por um nutricionista ou por um nutrólogo, né? Seja pro profissional aí que você busca, ou só o exercício físico, ou seja, dieta ou exercício físico, não é o suficiente para chegar a esse objetivo do emagrecimento. É preciso também envolver os dois canais sensoriais que fazem parte e atuam constantemente, olfato e paladar. E para então olhar, sentir e saber como que é o funcionamento desses dois canais sensoriais e como eles interferem positivamente ou negativamente dentro da sua busca de atingir o objetivo de emagrecer, eu trago para vocês algumas informações importantes, básicas, mas que são necessárias para ter esse conhecimento, diante desse conhecimento e para o próximo nível, que é esse treino, né, do paladar. Então a ciência já traz para nós o seguinte, gente, que quanto mais nós comemos uma comida rica em sal, em açúcar, em gordura, tá? Mais fácil se torna e rápido para nos acostumarmos com esses alimentos e rejeitarmos aqueles gostos, aqueles alimentos suaves, tá? Então, estudos já tem comprovação aí científica que fast foods e alimentos com açúcar refinado, principalmente, eles viciam igual as drogas mais pesadas, como por exemplo a heroína, tá? Então, há uma primeira informação importante: o nosso organismo, existe nele um padrão, tá? Quando comemos alimentos certos, determinados alimentos, que são esses específicos que eu trouxe, o nosso organismo tem a tendência de ficar sim viciados nesses alimentos. Quais são os principais alimentos que temos grande tendência de nos viciarmos? Nos alimentos industrializados, que tem muitos conservantes, que tem aditivos químicos, que tem ingredientes que realçam o sabor, tá? Que tem uma certa crocância, que a hora que você come, você escuta aquele barulhinho, croque, croque, croque. Exatamente, esses alimentos, eles diferenciam tanto no sabor, comparado com os outros alimentos suaves, que nós acabamos viciando neles. E aí, quando uma pessoa parte, em geral, para comer um alface, ou uma maçã, ou uma verdura ali com uma salada, tá? É óbvio que não vai sentir o mesmo prazer do que as comidas industrializadas, com doces, gordurosas, nos fazem sentir. Então, como que funciona o nosso paladar? Vem comigo, porque é importante essa informação, tá? Como eu já disse, o nosso paladar, ele faz parte dos nossos 5 sentidos, tá? A língua é o principal órgão responsável que nos possibilita sentir o quê? As texturas dos alimentos, os gostos. Doce, azedo, amargo, salgado, e tem um quinto gosto aí, que é um quinto sabor, que ele é novo, foi mais ou menos nos anos 2000, eu acho que foi mais ou menos nesse ano, que é o umami, que é aquele doce que faz, que a gente percebe no salgado do queijo, tá? Em alimentos também com soja. E aí, antes, tá? Olha uma curiosidade, uma informação nova. Antes, a nossa linha, a gente até estudava isso, quando estudava as papilas gustativas e dentro do paladar, desse sentido do paladar. Existia, cada lugar da nossa língua era o ponto ali em que a gente sentia, que a gente falava, até eu lembro, os botões das papilas gustativas.
O que eu lembro que é que na ponta da língua era o doce, nas laterais era o salgado. Hoje, esses botões gustativos, eles estão espalhados por toda a língua, tá? E aí, o que que acontece? Como? E nós podemos matar esses botões gustativos, seja mordendo na língua, seja tomando algo muito quente. Mas, ao mesmo tempo, tá? Matamos, tiramos, tá? Mas eles retornam. É possível e é processo mesmo de renascerem aí os botões gustativos. Como que ocorre a formação do paladar? Você ainda estava lá na barriga da sua mamãe. Lá que iniciou o processo de formação do seu paladar. Lá já funcionava. Através do líquido amnióticos, nós, enquanto bebês lá dentro do útero da nossa mãe, nós já sentíamos os sabores do doce, do salgado, do ácido, do amargo, tá? E o quinto sabor, que é o umami, nós sentimos ele depois de tomar o leite materno, que aí já é fora ali da barriga da mamãe. Então, nem tudo acontece apenas dentro da barriga da mamãe. O paladar, o nosso paladar, enquanto criança, ele é formado até aos 3 anos de idade, em média, tá? E por que eu tô trazendo isso? Porque aí você começa a buscar a sua história com relação ao alimento, a sua história e a sua relação com a comida. Exatamente nessa fase onde o seu paladar começou a ser construído e formado, tá? Por isso que é importante você saber a sua história com relação à alimentação e à comida. Então agora vamos lá. É possível treinar o nosso paladar para comermos menos alimentos doces e salgados, com menos doce, menos sal? É possível treinar, ensinar a nossa língua a gostar de alimentos específicos? Sim, para as duas respostas. É possível sim reprogramar o nosso paladar para escolher alimentos mais saudáveis. Para isso, é preciso você acessar dentro de você recursos que você tem aí disponíveis, tá? E que estão à sua disposição, recursos internos. Quais recursos são esses, Isabel? O esforço, porque vai precisar um pouco de esforço seu, tá? A insistência e a persistência, a determinação e o que mais eu falo que é importante, você ter o pra quê. Você precisa e quer treinar o seu paladar. Para emagrecer, qual é a importância de você emagrecer? Lembrando sempre que eu quero que vocês busquem o olhar para a saúde. Vai indo muito além do corpo desejado, e olhando para a saúde, ampliar esse olhar. E aí vai, para fazer essa programação, para treinar o seu paladar, você vai ter que ir se esforçar um pouquinho sim, tá? Diante da sua disponibilidade, do seu treino diário, constante e do seu esforço, junto aqui com os pensamentos possibilitadores que vão colaborar com o seu organismo a fazer movimentos e a ajudar você nessas escolhas. Em geral, as pessoas conseguem acostumar o paladar em cerca de 15 dias. Acostumar o paladar a quê? Para comer menos açúcar e menos sal. Então, o que isso quer dizer, gente? Que se você pegar firme por 15 dias consecutivos, um atrás do outro, sem interrupção. Boa noite, Maria Luz.
Isso. Seja bem-vinda. Se você, do dia 1 ao 15º dia, sem interrupção, você fazer o que eu vou falar para você aqui, para treinar o seu paladar, para comer menos açúcar e menos sal, tem grandes chances de, no 16º dia, o seu paladar já está aí acostumado com menos açúcar, menos sal, e automaticamente isso você também vai conseguir treinar a sua língua para acolher, para gostar dos novos sabores, certo? Então vamos lá. Como então conseguir? Como treinar o seu paladar para comer menos sal e açúcar? Primeira, não é ordem isso não, tá? São aspectos que é importante são comportamentos fundamentais que você precisa, se você ainda não os tem, você precisa de adotar e ter a partir de agora para reprogramar o seu paladar. Primeiro, comportamento, tá? Comportamento aí número 1, isso não quer dizer que é o principal, não. Número 1, só pra gente linkar aí a lista do treino. Eliminar de dentro de onde você convive, de onde você mora, onde você passa, né, o seu dia a dia, todos, mas é todos mesmo, os alimentos industrializados que são ricos em sal e em açúcar. Como, por exemplo, os salgadinhos, os fast foods, os brigadeiros, os doces com açúcar refinado e outros, etc, 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 tá? Se eu quero programar, tá? Se eu quero treinar o meu paladar para uma nova situação, eu preciso então fazer coisas novas. Quer dizer que depois, uma vez que eu eliminei todos os industrializados, ricos em sal e açúcar, depois eu não posso comer? Pode. Só tem que você vai perceber que você vai diminuir pra caramba a busca por esses alimentos. Principalmente quando você estiver na fome emocional. Comendo porque você ou tá estressado, ou tá ansiosa, ou tá ali comemorando, independente do que seja, diante de uma emoção. Eliminando as comidas industrializadas que você está acostumada a comer todo o tempo, é fato que as suas papilas gustativas vão ajudar você a reverter essa resistência. Vai ficar mais fácil. Outra coisa, outro comportamento. Insista. O que quer dizer isso, Isabela? Nós todos sabemos, se não somos todas, a maioria sabemos o quanto é difícil abrir mão de alguns alimentos que tanto nos trazem prazeres momentâneos. Mas eu quero que vocês lembrem-se, quando estiverem nesses momentos, de ter que abrir mão de algum alimento aí rico em sal, salgado, ou rico em açúcar, tá? Que vocês lembrem do seguinte: se você insistir em treinar o seu paladar, se você conseguir dizer não durante esses 15 dias seguidos, sem interrupção desse treinamento, essa fissura por comer um doce ou para comer algo salgado, ela vai diminuindo com o passar dos dias. Agora, e se a fissura for grande? O que eu faço, Isabela? E aí você pode então buscar receitas e alimentos à base de frutas. Gente, eu não sou nutricionista. Essas informações que eu tô dando para você é exatamente no meu lugar de psicóloga, como analista comportamental, especialista em obesidade e emagrecimento, e com as ferramentas, informações que eu tô trazendo aqui para vocês,
São informações de como funciona o nosso cérebro. Só que eu estou falando de forma ainda mais específica dentro do processo de emagrecer e mais pontual, tá? Então, quando eu falo aqui, mas é isso, se a fissura for grande para comer alguma coisa doce, o que eu faço? Se eu não estou conseguindo ali dizer não. Busque receitas à base de frutas. Por quê? Nas frutas tem um açúcar, que é a frutose, que é um açúcar natural e ele é fonte de energia. E aí onde que entra o olhar da psicologia falando para você buscar receitas à base de frutas? Uma, porque sabemos que a frutose é um açúcar natural. E se ela é um açúcar natural, ela é também fonte de energia e nós encontramos esse açúcar natural nas frutas. E aí, como em geral buscamos o doce, porque o nosso corpo precisa de energia, então é melhor buscarmos diante de alimentos saudáveis. E aí tá uma dica de ouro, uma sugestão: receitas com frutas, ok? Um outro comportamento é você praticar o Mindful Eating. O que é isso, Isabela? É uma prática de atenção focada. O que quer dizer isso? Quando você estiver comendo, seja um almoço, seja um lanche, comendo ou bebendo, tá? Que você preste atenção no que você está comendo, sem distrações, sem mexer em celular, sem assistir televisão, sem estar aqui conversando e batendo papo. Mindful Eating, ele é atenção focada no que eu estou comendo. Então, nesse momento, faça isso aos poucos. Você não precisa de virar o jogo de uma vez. Faça isso aos poucos. Escolha hoje, diante de tantas refeições que eu tenho no dia, eu vou escolher essa refeição, por exemplo, eu vou escolher o almoço para praticar o Mindful Eating. Você escolheu uma refeição por dia, você vai conseguir estar revertendo isso daí, tá? Percebendo o que você está comendo, percebendo os sabores. E aí você vai perceber o momento em que você vai estar saciada, você vai estar satisfeita, tá? Então percebem que deixar de gostar ou passar a gostar de uma comida, ela vai muito mais além do que a questão do paladar. É muito mais, gente. Ela tem muito a ver com hábitos, com novos hábitos, além, é lógico, da idade, além da cultura, além das minhas memórias com relação ao alimento, à comida e até de referente à educação, tá? O hábito, ele tem fundamental papel nesse treino para esse novo paladar, tá? E nesse treino para o emagrecimento, para o emagrecer. Deixa eu ver aqui. Apareceu bolacha recheada? Não, obrigada. Salgadinhos, miojo, salsicha, menos ainda. Refrigerante, troque-o por água. Ou se você quiser, ainda tem o que veio muito nos últimos tempos, gente, a água saborizada. Troque o refrigerante por uma água saborizada ou por sucos sem açúcar, tá? Esforce-se bem, dê o máximo seu durante esses 15 dias. Porque aí, no começo, que são os 15 dias, você vai perceber o resultado depois. Isso é fato. Desde que você siga esse passo a passo, esse treino afinco. São 15 dias, gente, direto, sem interrupção.
Hoje eu tô no meu terceiro dia. Nossa, mas eu esqueci ontem de fazer isso. Então hoje vai deixar de ser terceiro dia e vai ter que começar de novo dia 1. É sem interrupção, tá? E aí você pode... Eu tô olhando aqui se eu falei todos os aspectos, né? Quando você busca treinar o seu paladar, e vai acontecer de fato a ter menos, aí buscar cada vez menos por comidas mais salgadas e mais doces, tá? Você consegue, o próximo degrau, um nível superior, um nível acima. Você consegue então entrar no lugar ok para então emagrecer. Não adianta pular degraus, pular etapas, tá? Porque o resultado não vai ser o que você deseja. Então, quando você treina o seu paladar, você tem mais facilidade de equilibrar e chegar ao peso que você tem. Sem falar na questão das pele, do cabelo, das unhas se tornam mais saudável e você ganha energia verdadeira para tudo que você... E principalmente para esse esforço que você vai estar durante esses 15 dias do começo desse treinamento desse paladar, tá? Essas 2 semanas você vai acostumar o seu paladar a novos sabores, tá? E fazendo aí o dali para frente da melhor forma. E aonde que entra a questão do olfato, Isabela, que você falou lá no começo, né? Aonde que entra? O olfato, ele entra exatamente também nesse treino. Não sei se você já teve a experiência, tá? De você tapar, por exemplo, o nariz, colocar um pouco de canela na sua língua. Eu já fiz isso. Qual é a sensação? É de você estar comendo areia, tá? A nossa língua, ela distingue somente o doce, entre o doce, o salgado, o amargo, o azedo e esse umami. É pelo nariz, é pelo olfato, cerca de 80% do gosto dos alimentos. É por ele que nós sentimos. É por ele que são ativados esses botões gustativos aí. Então, junto com o seu treino, é preciso você sentir o aroma do que você come. Sem isso, gente, sem sentir o cheiro, o aroma do que você come, não tem como você formular o sabor que tá aí. Se vocês tiveram pessoas que tiveram Covid próximas aí, ou mesmo acompanhando as reportagens e tudo, algumas pessoas, um dos sintomas é a perda do olfato e do paladar. E muitas eu ouvi falar assim, nossa, eu perdi o paladar, não tô sentindo gosto de nada. Mas é pelo fato de ter perdido a sensibilidade do olfato que perde o paladar. Então, principalmente quando você for comer, sinta o aroma do que você come. Cheire, para que isso vai auxiliar o seu cérebro, tá? Que quando você for no mercado, quando você for fazer compras, ele já criar esse novo caminho, esse novo paladar, tá? Para ajudar você a fazer escolha, a pegar, por exemplo, hortaliças, frutas, verduras para você cheirar. E aí fazendo esse novo trajeto neuronal aqui. Tá temperando, tá fazendo uma comida em casa, tá usando tempero? Abra o tempero, cheira, tá? Isso condiciona o cérebro a esse nova forma de sentir, um novo lugar aí para esses gostos, tá? E qual é a questão do nariz? Porque nele nós temos receptores que estão prontos ali para nos ajudar nessa tarefa de treinar o nosso paladar. Então, sinta
o aroma do que você come e do que você bebe. Olhe para o que você está comendo. Mindful eating. Descreva para você ou para alguém que está ali com você o que você sente ao estar comendo determinada comida, tá? Isso tudo ajuda no processo de reprogramação, tá? Ouça o que você está comendo, tá? A consistência, aquele croque-croque quando você, por exemplo, mastiga alguns alimentos, né? A orquestra, os sons que acontecem internamente, eles divertem pra caramba o seu paladar, o nosso paladar. E aí, se você busca alimentos saudáveis, que são crocantes, que tem a crocância, que tem esse som, essa orquestra ao comer, é impossível, você ainda instiga mais para querer comer mais, mais e mais. Só que esse mais e mais diante de algo saudável. Beba água. Qual é o papel da água? Além de tudo que nós já sabemos, dentro desse aspecto que eu tô falando de programar o seu paladar, tá? É que ela limpa o seu paladar sempre que é necessário. Então beba água e respeite a necessidade que o seu corpo tem. Às vezes o nosso organismo dá sinal de que ele necessita de algo. Se o seu paladar, se você treinar bem ele estiver bem treinado, o seu organismo vai saber passar para o seu paladar, para você, as informações necessárias e reais, tá? E além disso, eu trago a pitadinha que eu gosto muito de trazer. Seja, que para mim é o mais importante de tudo, seja uma pessoa curiosa. Como assim? Sim, curiosidade é o seguinte: saia da zona de conforto, encontre novos prazeres nessa jornada de treinar o seu paladar. Busque aperfeiçoar a maneira como você conduz a vida, como você procura o bem-estar no dia a dia, tá? Se os alimentos e as bebidas que você está ingerindo aí não está te ajudando, lembre-se, eles são combustível de vida. Então preste mais atenção no que você está trazendo para dentro, no que você está comendo, tá? E aí você consegue redefinir todo esse loop desse novo hábito. Se você muda a sua rotina, se você coloca alimentos novos, saudáveis, para realmente treinar o seu paladar, para ir menos, cada vez menos, para o sal, para o açúcar, treinar a sua língua nisso, você também estará treinando a sua língua a gostar de novos sabores, tá? É fato que você vai acessar a cada mordida, depois desse paladar treinado, você vai acessar uma alegria imensa. Uma, pela recompensa do treino, do esforço dos 15 dias. Outra, para a chegada do resultado que você deseja. Então, para que consigamos conviver melhor com essa formação do nosso paladar, com a nossa história diante da alimentação e da comida, tá? Nós precisamos de trazer esses novos olhares, esses novos pensamentos, esses novos comportamentos. Diante disso, você consegue treinar plenamente bem o seu paladar para estar aí afinado numa orquestra harmônica com o restante da sua mente, com o restante do seu corpo, para ir para o próximo nível do emagrecimento. Ok? Para você que assistiu a live aqui gravada, se você tiver algo para compartilhar, algo que você queira perguntar, entra, vai aqui nos comentários ou mesmo no direct, me chame, que eu vou adorar trocar umas ideias com você. Se você lembrar de alguém que
após que você assistir essa live, se tiver alguém à cabeça que vai ser bacana ela ouvir, compartilhe com ela, marque ela aqui também para ela poder estar entrando nesse treinamento desse novo paladar, que é exatamente o paladar que você merece daqui para frente. Uma ótima semana, um bom descanso e até! Obrigada, gente! Um beijo!